Olimpíadas, todo mundo viu a abertura. Eu achei de um mau gosto tremendo. Afinal de contas, deveria ser uma confraternização e não uma ofensa para todos aqueles que são cristãos. Foi realmente ofensivo. Mas o ponto aqui é outro. Nós vamos falar qual é o custo de uma Olimpíada, como é que funciona, vale a pena ou não fazer uma Olimpíada, o quanto se gasta de dinheiro público ou quanto se investe de dinheiro privado. E aí a gente vai entender se vale a pena ou não brigar pelas Olimpíadas. Lembra, no Rio teve Olimpíadas. Vamos um passo de cada vez. Primeiro, rever um pouquinho o que é essa história de Olimpíadas. Se a gente for pensar, as Olimpíadas gregas, que nasceram de uma forma a dar mérito àqueles que eram melhores em alguma coisa. As Olimpíadas na Grécia tinham como principal objetivo valorizar o esforço, a meritocracia e a beleza. As Olimpíadas gregas terminaram com o declínio de toda a economia grega, mas um francês, o Barão de Coubertin, simplesmente reviveu isso e criou as tais Olimpíadas modernas, porque são elas, tinham um contexto não só dos gregos, mas onde toda a nação, onde todos os continentes se uniriam a cada 4 anos para mostrar o que eles fazem de melhor. Hoje existem as Olimpíadas de Inverno e as de Verão, mas aqui a gente está falando das Olimpíadas de Verão. Elas tinham um principal objetivo, a confraternização das pessoas. Naturalmente, o ser humano não é tão bom quanto se desejaria. Durante a Primeira Guerra Mundial, as Olimpíadas ficaram congeladas e voltaram de uma forma bastante ruim. Em 1936, as Olimpíadas de Berlim mostraram uma visão triste, preconceituosa e que mostrava o quanto o ser humano pode ser ruim. Aquele cidadão do bigodinho realmente teve que engolir seco um negro ganhando praticamente todas as corridas e com isso mostrando que não tinha nada a ver com superioridade ariana ou não. Na verdade, éramos todos humanos e isso era o que tinha de mais bonito. Passou-se o tempo, depois de 1960, com as Olimpíadas de Roma, e as Olimpíadas passaram a ter um outro contexto, que era basicamente aquele que tinha mais ou menos poder. No auge da Guerra Fria, eu já consegui viver esse momento. Eu tinha 10 anos na época. As Olimpíadas de 1982 mostrou todo um suposto apogeu russo, mas por conta de todas as questões armamentistas e de invasão, houve um boicote do Ocidente e a Rússia foi extremamente soberana. Mas esse painel humano foi uma das coisas que mais emocionaram a todos aqueles que viram isso. Em 1986, os Estados Unidos não ficou atrás, mostrou toda uma tecnologia. Realmente, em 1986, tinha alguém voando em um estádio lá em Los Angeles. E, por outro lado, toda a cortina soviética boicotou esses jogos. Mas teve duas coisas: a superioridade econômica e um outro contexto. Foi a primeira vez na história que uma Olimpíada deu lucro. As Olimpíadas, antes disso, tinham um conceito de confraternização, durante a Segunda Guerra, de mostrar a superioridade moral, econômica, seja lá o que for, e quando terminou a Guerra Fria, em 1986, já se pensava no lucro. Como é que foi isso? Bom, nesse quadro aqui é bem interessante de a gente ver. Desde 1960,
Tá? Em alguns casos, lembra, não se falava sobre esse problema, mas a gente tinha lucros e prejuízos em um percentual muito complicado. Em 86, lucro de Barcelona em diante, Seul não teve dados, de Barcelona em diante, sempre deu prejuízo. As Olimpíadas, elas não têm a ver com o mercado, e sim, de novo, o quanto se coloca de propaganda dentro daquilo que quer vender. Nós tivemos aqui um problema muito sério lá em Montreal. Até hoje existem alguns elefantes brancos lá largados. Mas olha que legal, ou que triste. A segunda Olimpíada que mais deu prejuízo foi a do Rio, em 2016. E esse não é o único problema que a gente pode ver aqui. As Olimpíadas do Rio não foram só campeãs do ponto de vista de prejuízo, mas sim o quanto custou para os cofres públicos. Porque existia sempre uma certa mistura entre o que era público e o privado. E nesse momento, com essa tabela aqui, dentro de um trabalho acadêmico feito, eu vou deixar o link aqui na descrição, se mostrou em bilhões de dólares o quanto custou para cada cofre público. Então, lá em Roma, 5 bilhões. Aqui em Tóquio, menos de 1 bilhão. Nós tivemos, lembra? Em 1986, 0,8. Primeira 84, desculpa. A primeira Olimpíada que deu lucro e a que mais custou aos cofres públicos foi a do Rio. 23 bilhões de dólares pagos pelo contribuinte para que tivesse Olimpíadas no Rio de Janeiro. Bom, aí já deixa aquela reflexão que a gente começou no início da conversa, o que cada país ou cada lugar tem a mostrar. E aí um outro dado interessante desse mesmo estudo, aqui o quanto se custou por atleta. E que isso significa? Porque, na verdade, a quantidade de atletas vem aumentando. E observe que das Olimpíadas desde 1984, lá em Los Angeles, nós tivemos um aumento, depois uma diminuição, e aí Londres foi muito caro, mas o Rio venceu de novo. Foi o maior desperdício de dinheiro público da história das Olimpíadas. 2,3 milhões de dólares por atleta de dinheiro público. Aqui, nesse estudo, observa-se apenas a relação de dinheiro público. Esse estudo feito em Oxford dava a relação direta entre dinheiro público e dinheiro privado. No caso do Rio, além de um prejuízo de um superfaturamento de mais de 200% do orçamento inicial, nós tivemos um grande problema, que tinha basicamente dinheiro público envolvido. Esse estudo foi feito em Oxford e o link está aqui na descrição. Mas qual é o ponto principal aqui? Se as Olimpíadas antes era da confraternização, depois passou a ser da superioridade e depois de 84 nós tivemos um ponto diferente. Era basicamente para cada país vender aquilo que ele tinha de melhor. É lógico que os números de Paris não estão completamente fechados, mas a gente está dizendo que não saiu menos de 1 milhão de dólares por atleta, a mesmo valor lá de Pequim, de dinheiro público. As Olimpíadas em Paris, na verdade as de Tóquio saíram muito mais caras, mas tinha lá dinheiro privado. As empresas pagaram por aquilo. No Rio de Janeiro, basicamente o setor público pagou para mostrar o que tinha de melhor. Obras inacabadas, com problemas de assaltos e, de alguma forma, uma visão errada do que se vendia no Rio de Janeiro. Mas e agora em Paris? Bom,
aqui cabe uma reflexão. Eles não gastaram dinheiro público como nós gastamos. Eles não tiveram o mesmo prejuízo que nós tivemos. Na verdade, se você for ver, foram até bastante econômicos. Mas quem financiou e por que essa festa é desse jeito? Essa abertura em Paris, nós tivemos um ponto interessante, basicamente na suposta inclusão, excluiu a maioria da população do Ocidente cristã, mesmo do Oriente conservadora, e se mostrou quase que um cabaré ao ar livre e que, na verdade, não agradou quase ninguém. Mas alguém financiou e foram empresas privadas. E vale essa reflexão sobre se o objetivo é mostrar algo, o que essas empresas querem mostrar. Será que de alguma forma essa visão globalista denunciada por muita gente não é verdade? Ou tem muita empresa que adora jogar dinheiro fora. Como eu não acredito nisso, onde a iniciativa privada é sempre muito mais eficiente do que o setor público, nós podemos dizer que a agenda woke, que a cultura woke, ou com o objetivo principal de desvirtuar aquilo que a gente tem da cultura judaica cristã, realmente está acontecendo. Ah, isso quer dizer que eu então não vou ver as Olimpíadas? Não, gente. Eu vou torcer para o Brasil, vou torcer para a Itália, vou ficar feliz com as vitórias dos atletas. Acho que o esporte é aquilo que leva as crianças para um lugar muito melhor, principalmente aquelas sem opção que estão na periferia, mas eu estou com o pé atrás. Não é exatamente o que eu queria ver e acredito que a maioria das pessoas em uma Olimpíada. Olimpíada, a Olimpíada moderna, quando nasce, ela nasce justamente para unir. Essa, aparentemente, para dividir. E esse é um problema. A França está dividida. O Ocidente está dividido. E alguém ganha com essa divisão. Não é uma questão só financeira, que a gente viu que os cofres franceses não sofreram tanto, apesar de Paris ter tido um grande prejuízo, independente de qualquer coisa. Do ponto de vista do dinheiro público, da iniciativa privada, que seria bom entender quais foram as empresas que patrocinaram isso, mas principalmente de imagem. Aqui no YouTube, a gente tenta mostrar de uma maneira mais profunda aquilo que a gente pensa do ponto de vista econômico, político e social. Se gostou, dá um like, compartilha e até a próxima.